Olá, meu querido aluno, tudo bem? Professor Paulo Roberto, matemática, vamos trabalhar aí juntos. Você é aluno de terceira série, você é aluno que está terminando o seu ensino médio, você que já terminou e está se preparando aí para os vestibulares, o Enem que tem aí próximo, né? A gente chega aí no final do ano, já tem Enem. Espero que você esteja bem, espero que você esteja estudando bastante e vamos trabalhar com um assunto importante hoje. Vamos trabalhar dentro da geometria com o assunto de triângulo, né? Nós vamos trabalhar com as relações métricas desse triângulo, né? Semelhança de triângulo e outras relações importantes aí para que a gente possa perceber isso no contexto que ele está inserido aí. Então vamos criar uma primeira situação aqui. Observe a situação, ele fala o seguinte: Marcelo mora em um edifício que tem a forma de um bloco retangular, ok? No topo desse edifício está instalada uma antena de 20 metros. Então o que o Marcelo sabe? Ele sabe que a antena que está instalada no topo do edifício, né, uma antena para recepção e transmissão aí de sinais de celular, outros de TV digital e assim por diante, ele está a uma altura aqui de 12 metros. Né? Então ele sabe que a altura dessa antena é 12 metros. O que ele não sabe é a altura do prédio. Então ele diz o seguinte: como é que eu vou descobrir a altura do meu prédio usando o conceito de semelhança de triângulo? Então ele fez algumas anotações. Ele foi lá e mediu essa distância, que é a distância da antena até essa extremidade aqui do prédio, considerando que a antena está bem no meio do prédio, e descobriu que tem 12 metros. Né? Outra coisa, ele também foi lá e marcou uma distância no solo. Ele mediu uma distância no solo e marcou essa distância aqui, 36 metros. Aí o que ele vai fazer? Ele construiu dois triângulos. Eu tenho aqui um triângulo que está lá no telhado, né? Está lá no teto do prédio, que é o triângulo ABF, né? Esse triângulo ali, ABF, e eu tenho um triângulo que ele corresponde a toda a situação que seria a altura do prédio, o H do prédio, mais a altura da antena, que é 20, né? Então, eu pego lá do ponto C até o ponto A, então eu teria aqui a altura do prédio mais a altura da antena, que é aqui o AC, o segmento AC, e eu tenho ali do meio do prédio até aquele ponto ali que ele criou a uma certa distância, eu tenho o CE, ok? Agora veja uma coisa, eu sei que o DE aqui, esse valor aqui, a medida desse valor DE é 36, e eu sei que a medida de BF é 12, então eu vou trabalhar com essa relação aqui, ok? Aí o que acontece? Esses dois triângulos, eles são semelhantes porque eles são triângulos retângulos, né? E eles têm aqui um mesmo ângulo agudo em A. Então são triângulos semelhantes. Aí como é que fica a nossa estrutura aqui? Vamos fazer uma análise aqui. Primeiro, eu sei que o triângulo ABF, que é o menor triângulo, é semelhante ao triângulo ACE. Então, ABF é semelhante ao triângulo ACE. Agora, essa medida aqui, o AB é a altura da antena. Então, eu sei que a altura da antena, que é esse cateto aqui, está para o maior cateto. Quem é o maior cateto? É o 20 mais x, ou seja, é a altura do prédio mais x, esse daqui que nós estamos trabalhando. Então, essa altura da antena, 20 metros, está para 20 mais x, assim como 12, que é esse cateto aqui, cateto oposto ao ângulo em A, 12, está para CE. Só que quem é CE? Se de D a E eu tenho 36 aqui, e aqui de C a D é igual a BF, eu vou ter 12, então 36 mais 12. Aí fechamos como? 20, que é a altura da antena, está para o 20 mais x, que é o x do prédio mais a altura da antena, assim como 12 está para 48. Eu simplifico o 12 com 48, dá 1/4. Aí eu faço 4 vezes 20, 80, igual a 20 mais x. Isolando o x, eu encontro 60, ok? Então, uma forma que Marcelo fez para descobrir
a altura do prédio que ele morava, utilizando aqui algumas medidas fáceis de se obter e utilizando algumas medidas já conhecidas para determinar. Ele só criou aqui um ponto externo em que ele sabia essa certa distância. Então, nossa resposta dá 60 metros, ok? Vou te propor agora um problema que envolve também uma semelhança aí de triângulos. Enquanto eu apago aqui, dá uma lida no enunciado. Outra coisa, esse tipo de problema, meu querido, a gente só consegue resolver se a gente fizer um desenho auxiliar. Eu tenho que fazer um desenho para eu enxergar o que está acontecendo. Então vamos lá. Presta bem atenção aí, olha o que ele fala. Né? Ele fala o seguinte, dois amigos separados por 100 metros. Então imagine que eu tenho aqui um amigo e eu tenho aqui um outro amigo separado por 100 metros. Né? A única coisa que eu consigo desenhar é assim. Tá? Eu para desenho sou péssimo. Então esse aqui é um amigo, aquele é o amigo do amigo. Então dá para entender, né? São duas pessoas, tranquilo, são bem amigos. E a distância entre eles aqui é uma distância de 100 metros, ok? Observe um balão inflável que sobe em direção ao céu exatamente no meio deles. Então imagine que eu tenho aqui um segmento imaginário que passa perpendicular a essa posição bem no meio. Então se é bem no meio, eu tenho aqui 50 metros de um lado e eu tenho 50 metros do outro. Ok? E aí esse balão ele sobe nessa vertical, nessa direção vertical, está a 120 metros de altura, ok? Então agora eu vou desenhar o balão. Então, tá lá o nosso balãozinho lá. Tá aí, né? Bem cara de balão mesmo. Nossa, ficou horrível, né? Vou desenhar um pouquinho melhor aí para não te assustar, porque parece qualquer coisa menos um balão. Tá aí. Não melhorou muito, né? Mas a gente consegue ter uma ideia aí desse balão. Então esse balão ele está a uma altura de 120 metros. Agora é lógico que ambos estão olhando para o balão e essa distância aqui acaba sendo a mesma. Lógico que a gente não está levando em conta a altura de cada um, né? Porque para essa altura e para essa distância isso não vai fazer muita diferença, né? Considerando que essa distância equivaleria a uma distância próxima ao solo ali. Aí ele pergunta, qual a distância em relação a uma das pessoas? Então, na verdade, eu quero saber esse X aqui. Então, veja, o que eu tenho aí? Eu tenho, na verdade, um triângulo retângulo, aonde o meu X está aqui, esse cateto oposto ao ângulo alfa é 120 e o cateto adjacente aqui é 50. Então, na verdade, para eu descobrir essa distância que está ali, que é a mesma do outro lado, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Eu tenho lá x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual o 50 ao quadrado mais o 120 ao quadrado. Beleza? Então, resolvendo aqui, x ao quadrado vai ser igual, 50 ao quadrado é 2.500, mais 120 ao quadrado é 14.400, ok? Aí somando esses dois, eu tenho x ao quadrado igual aqui a 169.000, e esse quadrado passa em forma de raiz. Então, o x seria a raiz de 169.000. Ou seja, eu tenho uma raiz aqui que daria, eu coloquei um zero a mais aqui, né? Que daria, na verdade, não, perdão, eu falei errado, não é 169.000 não, querido. Cuidado aí, é 14.400 mais 2.500, é 16.900. Não é 169.000 não, é 16.900. E aqui seria raiz quadrada de 16.900, que vai dar 130 metros, né? Eu acabei falando, somando certo e falando errado ali. Então, temos a raiz ali de 16.900, 130 metros de distância, ok?
Beleza? Vamos dar uma olhada agora no próximo exercício, dá uma olhada lá, que seria esse exercício aqui, ok? Leia com calma enquanto eu apago o quadro aqui para que a gente possa resolver. Esse eu prometo que eu não vou desenhar para a gente não se atrapalhar aqui e não olhar e não entender o desenho, né? Vamos lá. Imagine o que acontece aqui. Eu tenho o seguinte. Um triatlon é uma competição esportiva composta por 3 modalidades, né? O ciclismo, a corrida e a natação. Geralmente em bar aberto. Durante a prova, um atleta nadou 24 quilômetros em direção reta na direção leste, né? Então eu tenho lá norte, sul, leste, oeste, ok? Aí ele vai nadar 24 quilômetros na direção leste. Então é como se esse atleta saísse de uma região intermediária e fosse para cá 24 quilômetros. Aí ele fala o seguinte, até atingir na direção leste e após 7 quilômetros para a direção sul. Então ele vai descer 7 quilômetros. Então a gente vai considerar o seguinte, existe aqui um ponto de partida e existe aqui um ponto de chegada. Né? Ele nada 24 quilômetros na direção leste, aí ele contorna uma boia e desce 7 quilômetros aí na direção sul. A pergunta é, olha lá, qual a distância da linha de partida para a linha de chegada? Ou seja, qual seria essa distância entre a linha de partida e a linha de chegada? O que eu tenho aí? Eu tenho também uma situação que envolve Teorema de Pitágoras, né? Na verdade, eu estou procurando aqui essa distância que eu vou chamar de x, na verdade, ela é uma hipotenusa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, o quadrado da hipotenusa eu chamei de x, fica lá x ao quadrado. Eu vou chamar o b de 24 e o c de 7. Então, eu teria lá b ao quadrado, que é 24 ao quadrado, e o c, 7 ao quadrado, ok? Aí, o que vai acontecer? X ao quadrado é igual. 24 ao quadrado vai dar 576. 24 ao quadrado, 576. Mais 7 ao quadrado, 49. Então, na verdade, eu vou ter aqui x ao quadrado é igual 576 mais 49, eu tenho 625. Aí esse quadrado passa em forma de raiz e eu tenho lá x é igual a raiz de 625. Aí eu vou ter uma distância de 25 quilômetros, caso alguém resolvesse nadar em linha reta da posição de saída até a posição de chegada. Ok, meu querido? Então fizemos 3 exercícios aí importantes. A ideia nesse início é você praticar principalmente a interpretação do enunciado, né? Depois que a gente tem uma resolução, ela não é tão difícil. O mais difícil é você interpretar o enunciado. Esse é o nosso objetivo inicial agora, ok? Então, até um próximo encontro. Espero que você estude bastante e espero que isso te ajude aí a resolver os problemas de triângulo retângulo, tanto de semelhança como, né, o uso do Teorema de Pitágoras. Um bom estudo para você e até um próximo encontro nosso. Um grande abraço.